Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou emocionado, irmãos. Eu estou emocionado. Viajar esse tanto de avião de Goiânia para cá é um trecho importante. Chegar aqui e encontrar um povo de Deus cantando com tanta alegria, tanta beleza. Irmãos fazendo orações que revelam que conhecem a palavra. Gente que ama a Deus. Eu estou em casa. Se a gente não se encontrar mais, depois de hoje, no céu te vejo, tá? Eu estou com o povo do Senhor. E que gostoso, meus queridos, estudar a palavra do Senhor. E eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi e tenho certeza que o reverendo Marcos tem ensinado a vocês com muito zelo, porque até agora tudo que eu vi sendo feito por vocês e pelo reverendo Marcos encheu meu coração de alegria. E eu quero então falar com vocês. Eu caí de paraquedas aqui, né? Cheguei na conferência. Eu sei que vocês estão estudando o livro do Êxodo e agora estão estudando o tabernáculo, e eu quero falar um pouco sobre o simbolismo do tabernáculo, essa habitação de Deus entre os homens. E é importante isso porque 50 capítulos, talvez mais, da nossa Bíblia, se contados todos os versículos, estão dedicados ao tabernáculo. Você já parou para pensar nisso? É o tamanho do livro de Gênesis. É muita informação a respeito do tabernáculo na nossa Bíblia. Muita coisa. E o texto que eu gostaria de ler com vocês é esse que está projetado aqui. Quando Deus chama Moisés e diz a Moisés que o povo de Israel fará um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. Que palavra importante. Vocês me farão um santuário. E também em Êxodo 29, 45, Deus falou uma coisa parecida. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Veja, Deus não manda que aquela casa seja construída por mero capricho. Há um propósito. Deus quer morar no meio do seu povo. E isso é muito importante porque fazia muito tempo que Deus e o homem não eram mais vizinhos. Você lê no relato da criação que pela viração do dia, Deus passeava com o homem no jardim do Éden. Eles moravam num condomínio de luxo, com jardinagem feita pelo maior arquiteto do universo. Era piscina natural, era fonte de água, era maravilhoso morar ali. Mas por causa do pecado, o homem foi expulso, foi banido da presença de Deus. E agora ele trabalha numa terra amaldiçoada que produz espinhos e ervas daninhas. Ele está longe da presença imediata do seu Criador. Não está abandonado, não está deixado ao seu próprio destino, mas ele ainda anseia por um retorno à presença do Senhor. E agora o tabernáculo vai começar a nos mostrar como Deus pretendia fazer isso. E é interessante, meus irmãos, que o jardim do Éden e o tabernáculo apresentam semelhanças. Se você vai na sua Bíblia, e nós não temos tempo de olhar todos os textos agora, mas se você que está tomando notas quiser anotar, em Gênesis 2:10 está escrito que Deus plantou um jardim no Éden. A gente fala muito sobre o jardim do Éden, mas o Éden era um lugar maior, e dentro desse Éden havia um jardim. Então, o mundo criado por Deus tinha a porção seca, que surgiu das águas, tinha o Éden e tinha o jardim. Ou seja, 3 ambientes diferentes. A porção seca, depois o Éden e dentro do Éden o jardim. E é exatamente essa tripartição, essa divisão em 3 partes que nós vamos ver no tabernáculo. Ele tem o átrio, depois ele tem o santo lugar e depois ele tem o santo dos santos. Ou seja, quando Deus habitou com o homem no jardim plantado no Éden, ele estava com o homem achegado ao ambiente mais íntimo que existia. Mas agora o homem foi banido.
E Deus então constrói uma casa, manda que seja construída uma casa no meio do seu povo, que representa aquelas esferas de contato do mundo, né? Aquelas esferas onde Deus entrava em contato com o homem, e agora o homem vai voltar a ter acesso. Mas não é de qualquer jeito. Afinal de contas, o homem foi banido do paraíso por causa do seu pecado. E então, meus queridos, se você depois tiver interesse de aprender mais, esse livro estava sendo vendido lá na livraria da Conferência Reformada, né, da Fé Reformada, ainda melhor que o Éden. A autora Nancy Guthrie fala um pouco a respeito disso, que assim como a criação original tinha 3 partes, o Éden, o jardim e a terra inóspita, também o tabernáculo se dividia em 3 partes principais. Eu tenho tanta coisa para dizer, eu não posso demorar mais, mas eu acho que esse ponto já ficou claro. Mas uma outra coisa interessante é, onde foi que o tabernáculo foi dado por Deus ao seu povo? Foi no pé do Monte Sinai. Onde foi que começou a história do Monte Sinai na Bíblia? Foi quando Moisés olhou e Deus estava lá. Deus estava na montanha. E você já reparou como montanha é um assunto importante na Bíblia? Percebe? Montanha é um lugar alto e elevado. E sempre é uma referência a Deus como aquele alto e elevado que habita no Santo Monte. A cidade do nosso Deus, o seu Santo Monte, é a alegria de toda a terra. A gente canta essa música. Salmo 48. Pois bem, da onde vem essa ideia de monte? Os teólogos acreditam, e eu entendo assim também, que o jardim do Éden, o jardim no Éden, ou o Éden, em alguma maneira, era uma grande montanha. De onde vem essa ideia? Veja, em Gênesis 2:10 está dizendo aqui que saía um rio do Éden. Você sabe que grandes rios nascem em altitudes mais elevadas, para que a água possa fluir, certo? E veja aqui nesse texto que quando se fala desse jardim e tudo mais, fala-se a respeito de pedras preciosas que ali estavam. Quando você vai a uma profecia um tanto quanto famosa do rei de Tiro no livro de Ezequiel, você vê que Deus condena o rei daquela cidade, estado, por conta da sua soberba. E o profeta Ezequiel, quando fala da soberba do rei de Tiro, fala como se ele estivesse se julgando inalcançável num paraíso na cidade de Tiro e que ele fosse escapar ao juízo que Deus trazia através de Nabucodonosor. Então, Ezequiel, usando as figuras, as metáforas, as comparações do jardim do Éden, fala sobre o rei de Tiro se sentindo num paraíso. E Ezequiel diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas. Você percebe que pedra preciosa é algo que estava lá no relato do jardim do Éden, né? A pedra de ônix, o ouro e tudo mais. E você tinha topázio, diamante e tal, ouro e tudo mais. E versículo 14, você era um querubim da guarda ungido e permanecia no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Ou seja, a ideia de pedras lá no versículo 13 e pedras no versículo 14, Éden no versículo 13, monte santo no versículo 14, nos faz pensar que o Éden era uma montanha. E a ideia de que nascia um rio que saía do jardim do Éden e se dividia em 4 braços, nos faz pensar que o Éden era uma montanha. E aí, como é que foi que Moisés encontrou Deus? Onde é que Deus estava quando na verdade, Deus o encontrou? Ele estava no alto de uma montanha. E sabe o que Deus falou para Moisés? Vai lá e busca o meu povo e traz o povo aqui para essa montanha, porque eles vão me adorar aqui no pé desta montanha. Não foi? Você percebe o simbolismo? Então, essa era a ideia. Você já estudou o estabelecimento da aliança entre Deus e Israel, no capítulo 24 do livro do Êxodo. E você sabe que Deus deu as tábuas da aliança para o povo de Israel, que Moisés fez um sacrifício e aspergiu o sangue da aliança sobre o povo, mostrando que aquele era um pacto de vida ou morte, que se desobedecido traria morte, se obedecido traria bênção. E aí, depois disso, houve uma celebração, uma refeição de aliança. O povo de Israel ficou acampado no pé da montanha. Os anciãos subiram mais perto, mas só Moisés tinha acesso ao topo da montanha. Você percebeu que o topo da montanha, a montanha do Sinai, também é dividida em 3 partes? Todo mundo fica no pé da montanha, como o povo comum de Israel.
Os anciãos sobem um tanto mais, como os sacerdotes que podiam entrar no santo lugar. Mas só Moisés chega à presença de Deus lá no alto, como somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E agora então estamos voltando à presença de Deus, devagarzinho. Estamos voltando com calma. É Moisés que vai na frente. Deus aceita Moisés, o escolhido mediador que ele mesmo apontou, e por causa do favor que Moisés tem da parte de Deus, todo o povo de Israel vai se achegando devagarzinho. Você sabe muito bem, isso é uma figura de Jesus. Moisés é o mediador imperfeito que aponta para Cristo, o mediador perfeito. Jesus agradou a Deus e entrou na presença do Senhor. O véu se rasgou, o caminho foi aberto pelo véu que era a sua carne, e ele agora chegou até Deus e nos trouxe junto com ele até a presença de Deus. E esse simbolismo já está presente no tabernáculo, que é um lugar dividido em 3 partes, igual ao Jardim do Éden, que é um lugar que está numa montanha, construído no pé de uma montanha, no pé do Monte Sinai, que também tem 3 níveis de acesso, igual ao Jardim do Éden. O que é curioso é que há confirmação disso na Escritura. Está um pouco escondidinho, mas a gente consegue entender. O Salmo 68 é aquele salmo que Davi escreve, possivelmente quando ele leva a arca até Jerusalém. É outra montanha agora, né? Não é mais o Monte Sinai, mas agora é o Monte Sião. Tá certo? E no Monte Sião, quando Davi introduz a arca, ele lembra que o Monte Sinai foi tornado num santuário. Está aqui a prova bíblica. E ele fala a respeito, inclusive, que Deus escolheu um novo monte para a sua habitação, que era exatamente o Monte Sião. Se Moisés está celebrando a presença de Deus e o acesso que Israel está tendo a Deus no Monte Sinai, Davi, quando entra com a arca em Jerusalém, celebra o acesso que o povo está tendo a Deus no Monte Sião. E Davi, no Salmo 68, fala que, do mesmo jeito que Deus trouxe Israel do Egito até o Sinai, destruindo os carros de Faraó, que Deus com 20 mil, veja o verso 17, os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. Deus foi com carros gloriosos, conduzindo Israel do Sinai até Sião. Foi esse o cortejo do meu Deus no santuário. Ou seja, a casa de Deus mudou de lugar na Bíblia, entende? Quando você começa em Gênesis, onde é que é a casa de Deus? No Éden. Quando você está no livro do Êxodo, onde é que é a casa de Deus? No Sinai. Quando terminou o livro do Êxodo, onde é que é a casa de Deus? No tabernáculo. E agora? Agora o tabernáculo está indo para o deserto. E aí então eles chegaram em Jerusalém. Quando Davi conquista Jerusalém e entra com a arca, onde é o santuário de Deus? É no Monte Sião. E em todos estes momentos Deus está presente com o seu povo, habitando com o seu povo. Mais um simbolismo aqui. Depois, nós lemos a respeito de querubins na Bíblia. E que criatura é essa? Esse foi um desenho que a escola onde eu trabalho, o Instituto Presbiteriano de Educação, contratou um pastor presbiteriano, desenhista, profissional para fazer o desenho. E eu estou compartilhando com vocês, eu vejo vários irmãos tomando nota, terei prazer em compartilhar o arquivo aqui para você estudar mais depois, tá certo? E, pastor, mas querubim é desse jeitão esquisito aí? Eu estou acostumado de pensar em querubim num anjo, de preferência, sabe, um lorde alemão, cabelos loiros, olhos azuis, entendeu? Pele clara, mas parece que não. Mais uma vez, a evidência bíblica é interessante. Vamos falar um pouco sobre querubins. Quando Deus expulsou o homem do Jardim do Éden, o primeiro tabernáculo onde ele morava com Deus, Deus colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden para proteger o caminho da árvore da vida. Qual é o problema? O homem é pecador e agora a sua pecaminosidade é incompatível com a santidade de Deus. Então agora o homem precisa ficar fora, ele não tem qualquer acesso a qualquer momento à presença de Deus, e isso é protegido por guardiões da santidade do Senhor, os querubins. E quando a gente vai ler sobre querubim na Bíblia, a impressão que nós temos é que é alguma coisa parecida com isso aqui. Nós não temos ideia absoluta, mas lá na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele diz que viu a carruagem de Deus indo até ele na Babilônia e que essa carruagem era puxada por querubins e eles tinham rostos de homem, de leão, de boi e de águia. Os intérpretes são unânimes em dizer que isso pode parecer esquisito para nós, mas essas
4 criaturas do Senhor, não é? E o homem, como a coroa da sua criação, refletem habilidades únicas. O boi com a sua força, o leão com a sua ferocidade, a águia com a sua agilidade e o homem com a sua inteligência. Então o querubim é uma criatura extraordinária que alia as competências das criaturas mais destacadas do Senhor. E lá no capítulo 10, no verso 20, a gente fica sabendo que essas criaturas eram querubins. Ezequiel nos diz, é querubim. É o lugar onde a gente tem a pista mais clara na Bíblia de como um querubim deve parecer. Só que a gente vai pensando nesse querubim, quem sabe com um rosto que tem vários lados, tem um rosto para frente, um rosto para a esquerda, um rosto para a direita, um rosto para trás. Mas lá no Salmo 18, que repete o que está escrito em 2 Samuel 22, Davi diz que Deus cavalgava um querubim. Sabe aquela ideia que a gente tem de uma pessoa com braços e pernas, como uma figura humana e com asas nas costas? Se você tentar cavalgar, montar de cavalinho numa pessoa assim, como é que bate as asas? Te pergunto, não dá, né? Então a ideia de cavalgar um querubim parece fazer mais sentido de ser alguma criatura com 4 pernas e cujas asas possam bater livremente, mesmo que seja montado. Porque Deus cavalgava um querubim. E aí então você vai às esculturas antigas dos povos que tiveram um contato mais próximo, muito mais próximo do que o nosso, com todas essas tradições, e você encontra, por exemplo, estátuas que ficavam no palácio dos assírios, como essa que você está vendo aqui. E, infelizmente, isso aqui já foi destruído, mas pelo Estado Islâmico, por volta de 2014, mas ainda tínhamos, até pouco tempo atrás, ruínas dos palácios assírios, onde eles colocavam guardiões alados nos seus palácios. Era como se no palácio do rei tivesse um guardião de cada lado. Isso aqui nos palácios dos assírios, mas isso aqui nos palácios dos persas. E há evidência disso em inúmeras culturas antigas. Nos portões da cidade, nos portões do palácio, nos portões do templo, costuma ter criatura que combina característica de boi, de águia, de homem e de leão. Essa criatura, por exemplo, tem rosto de homem, asa de águia, perna de boi e corpo de leão. De onde será que veio isso? Eu diria, é um eco distorcido do Jardim do Éden, entendendo-se que havia guardiões da santidade ali. E por que eu estou dizendo isso? Porque na entrada do tabernáculo tinha querubins. Os véus que marcavam a entrada para o santo lugar e para o santo dos santos tinham cores específicas, mas havia bordado neles a figura de querubins. E eu creio que não eram figuras de querubins parecendo um ser humano com asas nas costas, loirinho de olho azul. Eu creio que o querubim estava mais parecido com isso aqui. E portanto, esta ideia da Arca da Aliança possivelmente é mais fiel do que aquelas onde a gente vê um anjo ajoelhado com asinhas nas costas. Percebe a ideia? Nós, quando falamos a respeito destas coisas, precisamos tomar cuidado para não irmos além daquilo que Deus nos autoriza, mas também precisamos ser diligentes e amar o estudo da Escritura para procurar investigar o máximo que pudermos. Não serei dogmático aqui, mas uma coisa eu posso lhe dizer. Se os querubins guardavam a santidade do Jardim do Éden, que era o santuário onde Deus morava com o homem no início, antes da queda, os querubins igualmente guardavam o santo lugar, o santo dos santos, e possivelmente guardavam também o átrio no reposteiro, a cortina de pano que funcionava como um portão lá na entrada. E assim, quando a gente pensa nas cortinas, né, a gente olha para o forro aqui da igreja e, na nossa concepção, a gente não presta muita atenção no que está no telhado. Mas no tabernáculo havia querubins ali, estampados, guardando a santidade daquele lugar, dando a ideia de que, epa, você está entrando na presença de Deus, preste atenção. E aí vem uma pergunta: se o querubim não deixava o homem entrar no Jardim do Éden, por que agora ele deixa o homem entrar no tabernáculo? Não é uma boa pergunta? É porque agora Deus apontou o caminho pelo qual ele vai receber as pessoas novamente na sua presença. É o caminho do sacrifício substitutivo. É o caminho do derramamento de sangue. É o caminho onde alguém, sem culpa nenhuma, receberá sobre si os nossos pecados e será sacrificado em nosso lugar. Deus está apontando desde muito cedo a maneira como ele vai nos receber novamente, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Mas lembre-se, tem muito mais detalhe.
3 partes se dividia o tabernáculo, como o Jardim do Éden, como o Monte Sinai. Ele era guardado por querubins. Ele era uma montanha e ele ficava apontado para o Oriente. O texto de Êxodo 27 diz que o átrio, que era aquele pátio onde o tabernáculo ficava instalado, deveria ficar voltado para o levante, para o nascer do sol. E por que Deus mandou a porta do tabernáculo apontar naquela direção? Porque o Jardim do Éden tinha sido plantado na direção do Oriente e Deus colocou os querubins na direção do Oriente. Então, era exatamente esta figura. Tinha uma montanha guardada por querubins, onde Deus habitava com o homem e que ficava na direção do Oriente. Era o lugar onde Deus morava conosco antes da queda. Deus agora vem morar conosco no tabernáculo. O tabernáculo é construído no pé da montanha, onde Deus falou com o povo de Israel. A porta dele vai ficar voltada para o Oriente. Vai ter querubins na entrada. E vão ser 3 níveis de acesso a essa tenda. E aí, então, é por isso que o Oriente é importante. A porta está voltada para o Oriente. E aí você olha para toda aquela glória ali manifesta, os querubins estampados na porta, voltado para o Oriente, Deus habitando no meio do seu povo, e nós mal começamos a arranhar os simbolismos riquíssimos desta tenda. E daria para a gente passar aqui seguramente uma semana, tendo palestra de manhã e de noite, para falar a respeito de tudo que tem aqui. Eu preciso só pincelar isso com você. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a cortina, que funcionava como um muro. Não dava para ficar levando pelo deserto um muro fixo, de tijolos, de pedras. Era pesado e muito trabalhoso. Então, era necessário construir um muro de pano. Por isso se chama cortina. E o pátio, onde o tabernáculo ficava inserido, se chamava de átrio. Então, o murinho do tabernáculo feito de pano nada mais é do que a cortina do átrio. É isso que quer dizer. E lá em Êxodo 27, você vê Deus mandando essas cortinas ser feitas com instruções muito específicas. E em Êxodo 38, você vê Moisés registrando que foi feito do jeitinho que Deus mandou. Sabe, tem gente que acha muito chato ler essa parte da Bíblia. Porque está dizendo, e você vai fazer a cortina de pano, de linho finíssimo, retorcido, com bordadura e tal, e tal, e tal. Na nossa cabeça, bastava dizer assim, Moisés foi lá e fez direitinho. Estava bom, não estava? Só que Moisés foi lá e falou, e então Moisés foi e fez a cortina de pano, de linho finíssimo, obra de bordadura, e repete. E aí a gente às vezes fica com preguiça e fala, mas isso aqui eu já li. Precisa ler de novo, não pode pular essa parte? Não, não pode. Por que não pode? Porque o homem foi expulso da presença de Deus quando resolveu se relacionar com Deus do jeito dele. Deus falou, não pode comer dessa árvore. O homem falou assim, mas eu tenho uma ideia melhor. E o que aconteceu? Ele foi expulso da presença de Deus. E agora? Agora Deus está vindo morar com ele novamente, em graça e misericórdia. E você vai ficar inventando moda de fazer do seu jeito? Não faça isso. E para ter certeza que foi do jeitinho de Deus, eles vão ser repetitivos, assim, tintim por tintim, fez igualzinho Deus mandou. E como era essa cortina? De linho fino retorcido. Roupa é um negócio muito interessante para a gente, não é? Você já sonhou que foi em algum lugar e estava mal vestido? Sonhou que foi num casamento e estava de sunga? Sabe o que é isso? É a gente se sentindo inadequado. Roupa na Bíblia é um sinônimo da sua condição espiritual. Quem não está adequadamente vestido na Bíblia está indigno, está impuro. E aí então as vestimentas são importantes, e é por isso que lá no livro do Apocalipse, Deus fala que aqueles que seguiam ao Senhor Jesus estavam com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Linho fino, que é o mesmo tecido da cortina, é a roupa de quem segue a Cristo. E aí você vai para o capítulo 19, verso 6, você vê que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Roupa branca é um sinal de limpeza. Médicos usam isso para dar ideia da higiene, da saúde que com a qual eles trabalham. E aí então, o linho fino na cortina do tabernáculo mostrava que quando Deus habitava no meio do seu povo, ele habitava em justiça, em pureza, em completa perfeição. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele mesmo disse, ninguém dentre vós me acusa de pecado. Pilatos disse,
eu não encontro nele crime algum. Ele foi examinado e foi considerado justo, puro e santo. Percebe? Então aquele tecido que era feito no tear, eu não tenho tempo de mostrar muito mais para você aqui, mas ainda hoje existe gente que trabalha assim, né? Era feito aquele tecido e ele mostrava a respeito da habitação de Deus entre nós em santidade. Aqui, o tabernáculo então, dentro do átrio com a cortina, e o que você vê, olhando do lado de fora? Você vê Deus habitando em pureza e santidade, linho branco. O que mais você vê? Do lado de fora, a cortina que cobre aquela tenda não tem um acabamento muito bom, não. Seria rústico, para usar uma palavra mais moderna. É pele de animal. E você olha e diz assim, não parece que essa tenda tenha muita coisa extraordinária. Bom, é porque todo o ouro está escondido lá dentro. Do lado de fora, você só vê algo normal. E é assim com Cristo. Não havia nele nenhuma formosura que nos agradasse. Todas as pessoas que olharam para ele não perceberam. Os fariseus que o rejeitaram não podiam olhar para ele e dizer, o seu olho brilha de um jeito diferente, você pisa com 10 centímetros acima do chão. Não, Jesus viveu como todos nós. No entanto, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é maravilhoso. E lá do lado de dentro da tenda, o que você tem? Lá em Goiânia a gente fala assim, só o ouro. Fala assim aqui também? Só o ouro. Todo o tesouro está lá dentro, não é? Mas o que você está vendo do lado de fora? Não é ouro, é bronze. Bronze é o metal do julgamento. Bronze é uma liga de vários metais que é formada a 1400 graus de temperatura. É um símbolo do juízo. Jesus em Apocalipse se descreve como aquele que tem os pés de bronze. Deus diz que vai fazer o céu sobre o povo de Israel de bronze se eles abandonarem os mandamentos. E do lado de fora você está vendo uma cortina de linho dizendo, é alguém justo que está habitando entre nós. E você está vendo uma bacia de bronze, um altar de bronze, colunas de bronze, para dizer, ele vem para receber julgamento, sem ter feito nada de errado. E assim, você tem o portão voltado para o oriente e um altar de bronze, onde uma vítima inocente, um animal sem defeito algum, que não fez nada de errado, morre no seu lugar, para você poder chegar mais perto de Deus. O querubim olha para você e diz, você não poderia entrar, mas agora alguém morreu no seu lugar. Alguém justo foi condenado no seu lugar, sendo você culpado. Então agora você pode chegar mais perto. Esse é o simbolismo do tabernáculo. Depois você tem a bacia de bronze. A bacia é um lugar onde o sacerdote se lava para oferecer o serviço. Note, você passa pelos querubins na entrada, vendo a justiça de Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens, e você vê o sacrifício de Cristo e você vai se achegando cada vez mais em direção ao Santo dos Santos. Qual é o próximo móvel que você encontra? Uma bacia, dizendo que você foi perdoado, mas deve estar constantemente atento à sua pureza e à sua santidade, para você poder se chegar mais. E aí então você entra, e lá naquela tenda da congregação, que também é chamada de tenda do encontro, o céu encostou na terra. E é tão curioso isso. Sabe qual é o piso do tabernáculo? Nada. É o chão mesmo. Porque Jesus veio pisar nesse chão. Ele empoeirou os pés com a nossa poeira. Não teve piso. E ali então aquele é o lugar onde o céu encontra a terra. E ali você vai encontrar vários móveis, né? Do lado direito você vai encontrar uma mesa com pães. Lembrando que Deus nos sustenta e nos guia na jornada, providenciando inclusive o nosso alimento. E que Cristo é o pão da vida, que foi partido por nós, não é? Nós celebramos a ceia para lembrar disso, do seu corpo que foi ferido, sem pecado algum, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Depois nós temos um candelabro, a fonte de iluminação lá dentro da tenda. Lembrando que Cristo é a luz do mundo, mas que nós que estamos nele enxertados, agora somos também a luz do mundo. Depois nós temos o altar de incenso, ainda no Santo dos Santos. Um símbolo das nossas orações. O incenso no livro do Apocalipse é a oração da igreja. Deus vai ouvir a nossa oração, mas espera aí, nós somos pecadores, nós desagradamos a Deus, Deus é santo. Como Deus ouve as nossas orações? Deus ouve as nossas orações, porque nós estamos chegando à sua presença, atravessando aquele acesso que antes era bloqueado pelos querubins. Nós chegamos até Deus por causa de um sacrifício de alguém inocente.
Nós agora lavamos as nossas mãos e andamos em santidade na presença do Senhor. Nós recebemos dele o alimento, ele que é o pão da vida. Ele que é a luz do mundo nos faz brilhar com ele. E agora ele escuta as nossas orações. O que é curioso é que o incenso que é queimado nesse altar precisa ser queimado com brasas que venham do altar lá de fora. Sabia? Você não pode queimar aquele pozinho. É bom até falar, né? O incenso aqui é um perfume em pó. Você vai colocar aquele perfume em pó lá e vai sair uma fumacinha e vai subir, dando a ideia de que os seus pedidos e as suas orações estão subindo até Deus. E você não pode queimar aquele pó com qualquer carvão, não. Tem que ser um carvão que veio lá do altar do holocausto. A ideia é, Deus não vai ouvir as suas orações se Ele não tiver recebido o seu sacrifício. Deus não vai atender você, não vai ouvir você sem que antes alguém tenha morrido no seu lugar. E é por isso que eu e você ainda hoje oramos em nome de Jesus. Essa é a ideia. E então, meus queridos, finalmente chegamos até a Arca da Aliança. O lugar onde está o trono de Deus na terra. Deus está entronizado entre os querubins. A tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. Porque é o lugar onde Deus está se fazendo propício aos pecadores. E dentro da Arca da Aliança estão guardadas as tábuas dos mandamentos, que refletem a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para nós, mas que nós não conseguimos cumprir. E pelo fato de nós não conseguirmos cumprir, só pela misericórdia é que Deus se fará propício a nós. Só pelo sacrifício substitutivo. Então a arca está lá, as tábuas estão guardadas dentro da arca, e uma vez por ano um sumo sacerdote entra lá e asperge o sangue de um sacrifício, dizendo: Deus, o Senhor conhece perfeitamente bem a lei que está dentro da arca. Essa lei nos condena. E apesar de ser o ideal para a nossa vida, nós não conseguimos cumpri-la. Mas o Senhor mesmo ordenou que alguém morresse em nosso lugar. Aqui está a prova do sangue desta pessoa que morreu no lugar do teu povo pecador. Sê propício, ó Deus, a nós pecadores. E Deus então se faz propício. O nome da tampa da arca: propiciatório. Deus se faz favorável, Deus se faz amigável para com o povo pecador. Essas coisas são riquíssimas em simbolismo, meus irmãos, e nós poderíamos ir ainda muito mais longe, mas eu preciso avançar. O que eu acho maravilhoso é que a Arca da Aliança, ela está num lugar totalmente forrado de ouro. Do lado de dentro, só o ouro. Só que é uma sala cúbica. E você percebe que no Santo dos Santos, a largura, a altura e a profundidade são iguais. Idêntico ao que acontece com a Nova Jerusalém vinda dos céus. Tem gente que lê o livro do Apocalipse e pensa na Nova Jerusalém como uma cidade meio esquisita. Ela parece um cubo. Ou seria uma cidade futurista do tipo de Blade Runner ou Star Wars, sabe aquelas cidades que o carro vai para cima, vai para o lado e tal? Ou então nós não estamos falando de algo literal. E sim, nós estamos nos lembrando que a Nova Jerusalém é o lugar onde nós vamos morar para sempre com Deus. E onde é o lugar onde Deus habita? É o lugar onde há perfeição. Que forma é mais perfeita do que o cubo, onde a largura, a altura e a profundidade são iguais? Deus vai morar em glória. Que metal é mais glorioso do que o ouro? Deus vai morar em santidade. Que objeto é mais santo do que a Arca da Aliança? O Santo dos Santos é um reflexo da Nova Jerusalém. E quando Cristo entra no Santo dos Santos e nos traz junto com Ele até a presença de Deus, é um símbolo de que Cristo está nos levando para habitarmos com Deus para sempre na Nova Jerusalém. E é por isso que o tabernáculo de Deus entre os homens vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, como está lá em Apocalipse. Essa é a ideia que está acontecendo. E sabe qual é a outra descrição do Santo dos Santos, ou melhor, da Nova Jerusalém? É a descrição das pedras preciosas nos portões da cidade. E sabe que coisa interessante? Eu soube que um dos últimos estudos de vocês foi sobre a roupa do sumo sacerdote. As pedras que estão nos portões da Nova Jerusalém são as pedras que estão no peito do sumo sacerdote. Aquelas pedras representavam o povo de Israel que o sacerdote carregava consigo. Com os seus méritos ele liderava aquelas pessoas em direção a Deus. Pois agora na Nova Jerusalém essas pedras preciosas vão ser o canal de entrada. Por meio da revelação que foi dada ao povo de Deus, por meio das tribos de Israel, todos agora poderemos entrar. E sabe o que é mais curioso? O que é que tinha no jardim do Éden mesmo? Tinha ouro e tinha pedra preciosa. E era o lugar onde Deus estava, na montanha, com 3 níveis de acesso, guardado por querubins. O que é que tem em cima da arca? Querubins. O que é que tem lá? Ouro. A forma cúbica. Como é que é a Nova Jerusalém?
de ouro cúbica com pedras preciosas. Será por acaso? É claro que não. Então estas coisas todas nos mostram uma continuidade enorme. E o texto que nós lemos aqui, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, você deve bem saber já, eu suponho, que a palavra habitou aqui na língua grega significaria, numa palavra só em português, tabernaculou. Armou a tenda, armou a barraca entre nós. Jesus veio até nós para abrir o santuário de Deus entre nós e morar entre nós. Ele deixou isso bem claro. Quando falando a respeito do templo, ele diz, destrua esse santuário que em 3 dias eu reconstruo. E os evangelistas nos falam que ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Olha a evolução. Jardim do Éden, Monte Sinai, Tabernáculo, Monte Sião, Jesus Cristo. E agora? Onde é que Deus está morando agora? Está morando aqui, ó, por meio do seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito e por isso temos que cuidar bem do nosso corpo. E que isso é o penhor da nossa habitação eterna com o Senhor. Ele já mora dentro de nós. Veja quanto privilégio nós desfrutamos. E isso é a garantia de que na eternidade estaremos para sempre com o Senhor. No céu não vai ter templo. Jesus é o tabernáculo. Veja a beleza de tudo isso. E aí então a gente termina, chegando no fim do tabernáculo. Era tão importante que cada um desses detalhes fosse seguido à risca, que o livro do Êxodo vai repetir que foi feito daquele jeito. E isso é um eco também da criação. Lá em Gênesis 1:9, está assim, disse também Deus, e no final do versículo, e assim se fez. Em Gênesis 1:11, Deus disse, final, e assim se fez. E esse padrão, Deus mandou e fizeram direitinho, e foi feito direitinho, porque era o próprio Deus quem estava mandando na criação, é um padrão muito repetido no livro do Êxodo. Olha aqui ainda em Gênesis 1:29, e disse Deus e assim se fez. Capítulo 2, verso 1, assim pois foram acabados os céus e a terra. Quando você vai no texto do livro do Êxodo, capítulo 39, que conta como o tabernáculo foi terminado, você vai ver 7 vezes, igual os 7 dias da criação, a expressão, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Para nós bastava uma, né? Mas não. Lá no relato do tabernáculo é assim. Lá quando Deus fez o mundo e fez o Éden e morou com o homem, Deus falava e tudo fazia. Do jeito que Ele mandou. Aí o homem peca. Agora Deus vem morar no meio do seu povo no tabernáculo. E Ele mandou Moisés fazer. E do jeito que Ele mandava fazer, Moisés fazia. E o livro do Êxodo termina assim. E assim acabou-se a obra do tabernáculo. Do mesmo jeito que termina o relato da criação. Assim foram acabados os céus e a terra. Veja, é tudo uma história só. É tudo um Deus só. É tudo um privilégio só de nós morarmos com Deus, apesar do nosso pecado. E o tabernáculo aponta para isso. Meu tempo está acabando. E eu preciso avançar. Eu podia continuar aqui com vocês o dia todo. Irmãos queridos, atentos, que amam a palavra do Senhor. Mas o que devemos responder a este estudo? A primeira questão é fé. Você acha que esse tipo de coisa é por acaso? Você acha que Moisés combinou com João, na hora de João escrever o Apocalipse, para João fazer isso? Você acha que Moisés deixou um recado, uma cápsula do tempo para Davi, para falar, Davi, olha, quando você for entrar com a arca em Jerusalém, escreve um salmo assim, dizendo isso? É claro que não. Você acha que Jesus ensaiou o discurso para falar a respeito do templo? Óbvio que não. Isso só pode ser explicado pelo fato de que nós estamos diante da palavra inspirada, infalível e inerrante do Senhor, que nos conta aquilo que aconteceu desde o princípio dos tempos até o fim de todas as coisas. E Deus tem um plano para todos nós, Ele quer morar conosco. Tenho visto muitas crianças aqui. Crianças, vocês gostam de brincar de cabaninha? Eu gostava muito de brincar de cabaninha quando eu era pequeno. Sabe a alegria da minha vida? Era afastar o sofá perto da janela, pegar a cortina, jogar em cima do sofá, aí prende a cortina com as almofadas. Sua mãe fica louca, mas a gente se diverte. E aí sabe o que a gente fala para o pai e para a mãe? Pai, mãe, entra aqui na minha cabaninha. Não é assim? E quando eles entram, o pai é grandão, derruba tudo, sabe? Aquelas panelinhas que você colocou lá. Mas é tão legal quando o pai e a mãe entram lá, não é? Sabe o que Deus fez? Ele veio morar com a gente. O seu pai e a sua mãe se espremeram para entrar na cabaninha que você fez atrás do sofá. Jesus se espremeu muito mais. Ele sendo o Criador, ele se assumiu a forma de uma criatura.
E Ele nunca mais vai deixar de ser essa pessoa indivisível, criador e criatura num único ser, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem. Porque Ele quer habitar conosco. Se você entende o prazer de receber o papai e a mamãe lá na cabaninha atrás do sofá, e multiplica isso por milhões para você entender o prazer que a gente vai ter no céu de morar com Jesus para sempre, que isso enche o seu coração de fé, de esperança. Agora, a gente não entendeu tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, agora a gente está tendo uma sombra do que vai acontecer. No céu vai ser muito melhor do que eu possa te descrever com qualquer palavra aqui nesta manhã. Agora eu conheço em parte, mas depois eu conhecerei completamente. Também eu vejo que a resposta ao nosso estudo do tabernáculo deve ser reverência. A gente não pode sair fazendo as coisas para Deus do jeito que a gente quer, não. É do jeito que Deus mandou, porque Deus tem um propósito. Pastor, a gente pode fazer um show de malabarismo no culto da semana que vem? Não, não pode. E por que não pode? Porque Deus falou o que Ele quer que façamos para Ele no culto. Como Ele avisou, como Ele queria que o tabernáculo fosse construído. Deus regula o modo como Ele quer que nós nos aproximemos dEle. E isso tem um significado que se cumpre em nós. E a gente não pode sair inventando moda, não. Por isso a igreja se reúne para ler a palavra do Senhor, para orar, para cantar, para ouvir a exposição da palavra do Senhor, porque foi isso que Deus mandou. E pronto, é nessa simplicidade e nessa beleza que Deus está preparando o nosso coração para a nossa habitação eterna com Cristo. Não inventa moda. Reverência. Depois, nossa resposta a este estudo, mais estudo. O que é isso? Quando você encontra alguma coisa maravilhosa como essa na Escritura, você não fica com vontade de saber mais? Você diz assim, eu nunca tinha percebido isso, como Deus é lindo, como a palavra de Deus é perfeita, conta mais. E depois, o que vem a seguir? E essa é a vida do crente, ele estuda a Bíblia e ele nunca se cansa. Ele nunca fala assim, agora já deu. Alguém aqui tem o diploma de formatura na escola dominical? Alguém já terminou e pegou o diploma? Aqui dá diploma para quem já formou na escola? Não dá, né, pastor? Sabe por que não dá? Porque não acaba. Não acaba. Você vai passar a eternidade aprendendo de Deus. Eu acho que dá para eu contar uma historinha rápida. Meus pais eram católicos e a minha avó morreu. Eu tinha 7 anos de idade. Meu pai é católico não praticante. E eu fiquei encucado com aquele negócio. Eu falei, pai, para onde que a vovó foi? E meu pai respondeu rápido, foi para o céu. Aí eu falei, tá, mas o que tem lá no céu? Aí meu pai falou assim, tem uma grama bem legal, bem verdinha, umas nuvens lindas, branquinhas, fofinhas, tem um jardim maravilhoso, um banco na praça. Eu com 7 anos olhei para aquilo e falei, que lugar mais chato. Não tem nada para fazer lá, ficar o dia inteiro sentado na praça no banco, não quero ir para o céu. E eu comecei a falar para o meu pai, pai, não deixa eu ir para o céu, pelo amor de Deus, não deixa eu ir para o céu. E sabe qual era o problema do céu do meu pai? O céu do meu pai não tinha Jesus. O céu do meu pai estava vazio. Você já sentou do lado de alguém divertido, que ficou conversando, quando você olhou no relógio, você falou, nossa, preciso ir embora, não posso ficar mais. A hora passou e eu nem vi. Você acha que vai acontecer o que lá no céu? A gente conversando com Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens. Nós não vamos enjoar nunca. Vai ser maravilhoso. E é por isso que o céu já começou. É por isso que Jesus fala assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Sabe por que você quando vem na igreja aprende de Jesus e aprende do tabernáculo, você fica feliz e quer mais? Porque o céu já começou para você. Você está vendo Jesus e está feliz de encontrar com Ele, glória a Deus. E aí a gente estuda um pouquinho, o que a gente quer fazer? Quer estudar mais. Esse é o caminho. Por fim, lembra aqui, a Bíblia não é um livro para ser lido. Escuta bem essa história para você não me interpretar mal. Houve gente que com boas intenções colocou um adesivo no carro uma época atrás. Leia a Bíblia. Claro que é bom ler a Bíblia, mas procura um versículo que está mandando ler a Bíblia e você não vai achar. Todos os versículos que falam da nossa relação com a Bíblia falam sobre meditar, estudar, examinar a Bíblia. Bíblia boa é Bíblia arriscada, é com a capa toda detonada. Crente que está com a Bíblia caindo aos pedaços, está com a vida em dia. Crente que está com a Bíblia novinha, às vezes está com a vida caindo aos pedaços. Tem que estudar. Tem que estudar. E por fim, nossa oração, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei.
Olha, todo dia que eu vou, que eu aprendo um negócio novo, eu volto feliz. E aí quando você pensa assim, já estudou, já é pastor há 20 anos, já fez curso e não sei o quê. Toda hora eu estou aprendendo. Na conferência, quanta coisa eu aprendi, que Deus mostrou para os outros pastores e que não tinha mostrado para mim ainda. E eu estou olhando e falando, falta muito ainda. E sabe o que é bom? Não vou enjoar nunca. Domingo que vem tem mais. Eu não vou estar aqui com vocês, mas eu vou estar lá em Goiânia, junto com o povo de Deus, aprendendo mais e mais. Porque Deus está aqui com a gente, hoje, aqui na terceira igreja presbiteriana de Boa Vista. Deus está no nosso coração por meio do seu Espírito. Ele habitou com o povo de Israel no tabernáculo, Ele habitou em Cristo, Ele habita em nós por meio do seu Espírito. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és bem-vindo aqui.